Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 691 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando nessa jornada maravilhosa através do livro de Hebreus. Hoje no capítulo 12, a partir do versículo 4. Amém? Vamos juntos! Hoje tem uma ligeira mudança de tema, já falamos muito sobre fé, capítulo 11 inteiro, e os 3 primeiros versículos também deste capítulo 12, falando sobre o maior exemplo de fé de todos os tempos, quem é? Jesus, é lógico, né? E no versículo 4 ele continua um pouquinho ligado agora ao dia anterior, né? Falando sobre Jesus, e vamos até o versículo 11. Vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo para quem se considera filho de Deus. Então, se você se considera filho de Deus, você precisa escutar essa palavra poderosa para você. Algo que é fundamental e necessário para todos nós. Amém? Vamos comigo? Então, no versículo 4 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou na linguagem NTLH, na outra versão, diz aqui: porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Isso está ligado aos 3 primeiros versículos, falando de Jesus. Porque Jesus combateu até a morte. Ele, que é o autor e consumador da fé, aquele que é a maior de todas as referências desse tema tão importante para mim e para você, a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele combateu até a morte. Ele entregou a sua própria vida pela fé, por obediência a Deus e pela fé de que o que ele estaria fazendo ali significaria algo que mudaria a humanidade, mudaria a história, a minha e a sua história, porque através desse ato de morte na cruz, de humilhação, ele nos salvou do pecado. Amém? E aí continuamos a partir do versículo 5, dizendo da importância da disciplina, da importância do castigo, da repreensão, da correção. Até mesmo ele usa uma palavra aqui, açoite, né? Palavras fortes, reprovação. Tudo isso é importante para quem se considera filho de Deus. E é esse tema que nós vamos abordar fortemente hoje aqui, do versículo 5 até o 11 do capítulo 12 de Hebreus. Amém? Então vamos lá. Ele diz assim: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Olha só, preste atenção. Palavras de quê? Encorajamento. Veja essas palavras. Ele disse, entre aspas, né, que ele está fazendo uma citação às Escrituras. Ele está fazendo uma citação a Provérbios 3, está fazendo uma citação ao livro de Jó, capítulo 5. E olha o que diz nessa citação que ele faz, as Escrituras. Ele diz assim: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Numa outra versão diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Uau! Eu acho que esse é um tema que muitas vezes ele é mal entendido, mal interpretado, por alguns cristãos, que eu já ouvi falar: Deus não castiga, Deus é um Deus bom, por que ele vai castigar a gente? Ele não quer que a gente sofra. Ei, isso é um pensamento de quem realmente não conhece a Deus e não conhece as Escrituras, porque em todas as Escrituras diz exatamente o contrário. Deus realmente ele é um Deus que castiga. Só que o problema é que nós interpretamos, a maior parte das pessoas, né, interpreta ou tem a tendência de interpretar o castigo como algo ruim, a correção como algo ruim.
a reprovação, o açoite como algo ruim. Ele pode ser ruim se ele vier de uma injustiça, se ele vier dos homens, mas mesmo esses momentos de injustiça e de homens, eles podem ser, Deus pode estar usando essas situações, como na vida de várias pessoas, né, até heróis da fé, como José. José foi açoitado, ele foi escravo, ele foi vendido. Ele pode estar usando essas situações para aperfeiçoar a nossa fé, para que nós possamos chegar a um nível de maturidade com Deus, a um nível de confiança em Deus tão grande e que Ele pode nos colocar para administrar coisas grandiosas, para missões grandiosas. Amém? Nós vamos entender que a disciplina, que a correção, que a reprovação, o açoite, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, não é porque Deus ele é um Deus sádico, que gosta de ver o sofrimento das pessoas. Não, de forma nenhuma. Mas existe um grande aprendizado no sofrimento. E nós vamos compreender aqui, olha só. Vamos ler lá em Provérbios o que diz essa citação lá. Mais ou menos parecido com o que eu acabei de ler aqui e que o autor citou, né? Diz assim, Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim, olha, Provérbio é um livro de sabedoria, um livro escrito por Salomão, que foi considerado naquela época o homem mais sábio daqueles tempos. Mais sábio e mais rico. Olha só o que Salomão escreveu em Provérbios 3. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Olha só, isso está lá no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, várias situações, várias vezes, Deus traz a correção, Deus traz o castigo com o objetivo de trazer o filho, de trazer este relacionamento de volta. Quantas vezes nós nos distraímos no meio do caminho e começamos a fazer coisas erradas, fora dos princípios de Deus, e Ele nos traz de volta através de quê? Desse sistema de correção, de disciplina e de castigo, para que nós possamos voltar ao caminho correto. Amém? Olha só, então vamos continuar aqui no versículo 7, né? Nós lemos até o versículo 6, que é essa citação, 5 e 6, e no versículo 7 continua aqui, ó. Diz assim, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Então, tenhamos paciência para aguentar esse sofrimento. Eu fico imaginando assim, lembra quando você recebeu um castigo do seu pai? Olha, vai ficar ali no seu quarto sozinho, não vai poder usar o videogame. É chato, é ruim na hora, né? Mas se a gente suportar esse sofrimento, essa repreensão, essa disciplina com paciência, nós estamos sendo tratados como filhos. Como filhos. Ele continua aqui, ó. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Então, se você não está passando por correção de Deus, se Deus não está corrigindo você, é porque você mesmo está num status de filho ilegítimo. Você não aceitou o seu status de filho legítimo e você está vivendo dessa forma. Não porque Deus não te ama, mas porque você decidiu virar as costas, assim como o filho pródigo decidiu ficar longe do pai, longe da repreensão do pai, que significa amor do pai, porque quem ama exorta, quem ama, o pai que ama exorta, o pai que ama ensina, ele não lava suas mãos e fala, não, vou deixar meu filho fazer o que ele quiser, não. O pai que ama de verdade conversa com o filho, castiga, exorta, mesmo que o filho fique chateado com o pai, mas é um preço que ele paga por amor ao próprio filho. Amém? Versículo 9.
No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e e nós os respeitávamos, né? Está aqui ainda trazendo essa pressuposição. Muitos não respeitam, né? Mas ele está aqui supondo, né, que nós fôssemos filhos obedientes aos pais. Ele está supondo, né? Os nossos pais humanos nos corrigiam, nós respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial, aquele que vai ser nosso Pai para sempre, o nosso Pai verdadeiro, e assim viveremos. E assim viveremos. Olha só, olha que forte aqui, às vezes o detalhe passa despercebido, ou seja, se nós não estivermos obedecendo o nosso Pai Celestial, nós estamos apenas sobrevivendo. É uma vida cansativa, é uma vida cheia de confusão, é uma vida cheia de erros, de peso, parece legal, mas não é, as consequências são ruins, aí vem doença, vem tristeza, vem desânimo, vem vontade de desistir, vem revolta. Mas se a gente está debaixo da disciplina de Deus, por mais que não seja nada agradável você ser castigado por Deus, você está pelo menos o quê? Você está vivendo. Você está vivendo realmente, não apenas sobrevivendo. Versículo 10. Nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Só existe uma forma de estarmos participando da santidade de Deus, que é o quê? Estarmos separados para um propósito, para uma missão especial de Deus. É o quê? Nos submetermos à correção do próprio Deus. E versículo 11, para a gente fechar hoje aqui, diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa, olha só, recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Uma vida correta e de paz. Você quer ter uma vida correta e de paz? Então se submeta à correção, à disciplina e até mesmo ao açoite do nosso papai, que nos ama tanto que ele faz isso por mim e por você. Olha que interessante, nesses 7 versículos, do versículo 5 até o versículo 11, são 7 versículos em que 11 vezes a palavra com esse significado, né? Castigo, correção, repreensão, disciplina, açoite, reprovação, aparece 11 vezes em 7 versículos. Então é uma ênfase muito grande. Nós precisamos da correção de Deus. Nós precisamos. Peça a Deus, Deus me corrige. Sabe que eu tenho pedido isso? Hoje mesmo na oração que eu fiz com a Thaís, ali, há pouco tempo atrás, eu pedi: Pai, nos corrige, nos repreende, nos disciplina, corrige a direção, os nossos pensamentos errados, nos disciplina. Eu não quero ser um filho ilegítimo, eu quero ser um filho legítimo, eu quero ser um filho teu, me corrige, papai. Porque só assim nós vamos viver uma vida correta e de paz. Na outra versão aqui, diz que isso produz um fruto pacífico, fruto de justiça. Então vamos lá, resumindo tudo: o castigo, a correção, a repreensão, a disciplina, o açoite e até mesmo a reprovação de Deus, elas têm um objetivo, que é o quê? Produzir um resultado, produzir um fruto. E que fruto é esse? Paz e justiça. Frutos de paz e justiça. Ou seja, uma vida correta e de paz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor e obrigado pela Tua repreensão, pelo Teu castigo, pela Tua correção, pois assim nós somos feitos filhos Teus, que nós possamos suportar com paciência o sofrimento causado por esta correção.
que na verdade no começo não parece fruto de alegria, mas parece tristeza nos nossos corações, mas que isso produza arrependimento, que isso produza mudança de rota e que nós possamos estar de novo pertinho de Ti, vivendo uma vida debaixo dos Seus princípios, conforme aquilo que o Senhor deseja, para podermos Te agradar e podemos também ser aprovados para as grandes missões e projetos que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos, Jesus, por ser este maior de todos os exemplos, o maior dos heróis da fé, e que suportou com paciência todas as coisas, inclusive aquilo que Deus pediu para você. Como Pai amoroso, pediu que o Filho passasse por todo esse sofrimento, a fim de que todos nós possamos ser chamados também filhos de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, que vem sobre as nossas vidas, nos capacita para compreender e para discernir todas essas repreensões de amor que nosso Papai tem feito para nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.